aí, ó. Matando barata. Matando barata. Olá pessoal, hoje mais uma vez nós estudaremos sobre a filosofia. Hoje especificamente vamos estudar sobre a teoria do conhecimento da época do humanismo, isto é, o que os filósofos pensavam sobre como o homem aprende, as explicações e respostas deles para isso. Primeiramente, cabe destacar que a filosofia possui várias disciplinas dentro dela. Sempre dou o seguinte exemplo. Imagine uma pizza. Vamos mudar o nome de pizza para o nome de filosofia. Então esse alimento agora se chama filosofia e não mais pizza. Imagina como ela é cheirosa e apetitosa. Mentalizou? Ok, então vamos continuar. Dentro desse alimento, que agora se chama filosofia, temos vários pedaços de sabores diferentes. Cada um desses sabores seria uma disciplina dentro da filosofia. Então a pizza, que nós chamamos de filosofia, tem os seguintes sabores em cada pedaço: estética, ou também chamada de filosofia da arte, ética, filosofia política, lógica, teoria do conhecimento, ou também chamada de filosofia do conhecimento, filosofia da linguagem e filosofia das ciências. Como exemplo, para ficar claro, o que a filosofia das ciências estuda? As perguntas e respostas que dizem respeito à ciência. Se, como sabemos, em outros vídeos aqui do canal, o conceito de filosofia é o estudo das perguntas e respostas relevantes sobre a vida do homem e o universo, podemos pensar: as ciências não fazem parte da vida do homem e do universo? Se fazem parte, como elas fazem, então ela também é uma parte da filosofia. E assim a gente pode dizer da arte, que é a disciplina que estuda ela, seria a estética na filosofia. Nessa disciplina que nós vamos estudar hoje, vamos procurar entender como o homem adquire o conhecimento. Como nosso objetivo é estudar a época do humanismo, passaremos apenas rapidamente pela filosofia medieval para que vocês tenham uma noção da filosofia do pensamento medieval, dessa mudança da filosofia do pensamento medieval para a filosofia do pensamento humanístico. Beleza? Na filosofia medieval, que ocorre de aproximadamente do ano 500 ao ano 1300, embora hajam debates entre os historiadores sobre essas datas, é apenas uma aproximação, pessoal. Os filósofos na filosofia medieval colocavam o ser superior, no caso Deus, acima de tudo. Portanto, todos os pensamentos e todas as coisas, inclusive o aprendizado do homem, partiria de Deus. Até porque a igreja, que professa valores cristãos, era muito poderosa na Europa naquela época. Então, o pensamento dos filósofos medievais era baseado na crença em Deus e no cristianismo. Na filosofia do conhecimento medieval, o conhecimento seria dado por Deus. Lembrando que nós estamos vendo nesse vídeo a filosofia do conhecimento ou teoria do conhecimento, que é a disciplina, o pedaço de pizza da filosofia que estuda como o homem aprende, que se pergunta como o homem vai adquirindo conhecimento desde quando ele é uma criança, um bebezinho que ele nasce, sabe poucas coisas, como por exemplo, ele nasce sabendo chorar,
nasce sabendo sugar o leite da mãe, mas ele não nasce sabendo conversar, sabendo andar. Então os filósofos começaram a se perguntar como que o homem vai aprendendo durante a vida. Por que acontece isso? Que o homem nasce sabendo pouca coisa quando é bebê e vai aprendendo. Será que isso já está no cérebro do homem? Será que isso ele vai aprendendo como? Durante a vida? Como ele vai aprendendo? Então é isso que a matéria da filosofia do conhecimento procura estudar, beleza? Após então esse período da Idade Média, no humanismo, que surgiu aproximadamente entre os anos 1400 e 1500, o centro do pensamento deixou de ser Deus e se tornou o homem. É mais ou menos como se os homens achassem que essa questão de um ser superior era complexa demais para ser estudada, pensada, e começassem a se concentrar em tentar explicar as coisas, como as coisas funcionam, não mais pela existência de Deus, como no período medieval ou na Idade Média, mas sim através dos conhecimentos naturais, ou seja, através dos acontecimentos da natureza e centralizado nos atos do homem durante sua vida. O homem, então, no período do humanismo, seria a medida de todas as coisas. Entre os principais filósofos ou pensadores do humanismo, podemos aqui destacar as ideias de Erasmo de Roterdã e Michel de Montaigne, sobre como o homem adquire o conhecimento, que é a matéria que nós estamos estudando, filosofia do conhecimento, que novamente, relembrando, faz parte daquela pizza da filosofia, que é o exemplo que a gente deu. Uma parte, um pedaço, um sabor dentro daquela pizza, um sabor diferente, que estuda o quê? Filosofia do conhecimento estuda como o ser humano adquire o conhecimento. Sobre o Erasmo de Roterdã, ele nasceu em 1466, nos Países Baixos, nome dado à antiga Holanda. E as suas ideias sobre educação e aquisição do conhecimento eram a defesa do saber construída através das ciências e que educação e religião deveriam ser separadas. Logo, a religião não poderia ocupar o mesmo espaço do ensino das ciências, seja nas escolas ou nas universidades. Cada um deveria ser praticado em um canto. As ciências nos locais, seja na escola, seja na universidade ou nos laboratórios científicos, e a religião nas igrejas, na sua casa, se você quiser, num momento que você achar que você estiver pronto para praticar os atos religiosos, uma oração, uma reza. Então, para o Erasmo de Roterdã, a religião também era importante, só que a religião deveria ser ensinada nas escolas e nas universidades? Não. Para ele, tudo tinha um lugar certo. Religião nas igrejas, no seu momento íntimo, na sua reza, na sua oração, e as ciências seriam ensinadas nas escolas, nas universidades. Então as duas coisas não deveriam se misturar. Quanto ao Michel de Montaigne, ele nasceu em 1533, na França. E o seu pensamento sobre o conhecimento era que o ensino deveria se basear nos experimentos científicos, permitindo que as pessoas exercitassem sua mente e desenvolvessem o pensamento crítico, que é o mesmo que não aceitar as coisas como alguém fala a você. Por exemplo, sem pensar se aquilo está realmente certo. E a dúvida para ele era muito importante, pois permitia que o ser humano não aceitasse nada como uma verdade inquestionável, mas sempre procurasse saber cada vez mais. Então, repetindo, para o Michel de Montaigne, o conhecimento, o ensino deveria se basear em experimentos científicos. Ou seja, quando eu quisesse ensinar alguém uma coisa, deveria fazer um experimento científico. Isso é claro, pessoal, nas ciências da natureza. Até porque naquela época ainda não era debatida essa diferenciação entre ciências humanas e ciência da natureza como a gente debate hoje. Então, para você ensinar física para alguém, você deveria fazer um experimento científico. Se você fosse ensinar química a alguém, você deveria fazer um experimento científico. E as pessoas deveriam exercitar sempre o pensamento crítico, que é o quê? Por exemplo,
Se eu falo para você que manga com leite mata e você acha que isso é mito, você começa a se questionar sobre isso e vai procurar saber, vai procurar fazer um experimento científico sobre isso. Isso é o pensamento crítico. Quando alguém fala alguma coisa para você e você começa a pensar se aquilo está certo ou errado, se aquilo faz sentido ou não. E a dúvida também para ele era muito importante. E a dúvida também vem junto do pensamento crítico. Porque quando você duvida, você busca saber, entendeu? Quando alguém te fala alguma coisa e você gera uma dúvida, você busca saber se aquilo é verdade, se faz sentido ou não. Então, para ele, tudo isso era muito importante. Beleza, pessoal? É isso aí e até mais. O jubileu está esquisito hoje. Eu tenho medo.